Hoje, aqui na ENG Plus, no projeto Eleições, vamos conversar com o candidato a deputado federal pelo Partido Novo, Luiz Baldin. Luiz, qual é a tua principal bandeira, contando 7 minutos a partir de agora, como candidato a deputado federal? Boa tarde, Nicola. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na ENG Plus conversando um pouco com vocês e poder expor um pouco as minhas propostas e ideias. A minha principal bandeira é a redução do gasto público e começando pelo fim dos privilégios políticos. Eu acho que o gasto público hoje no Brasil é muito grande, isso acaba acarretando um déficit público e a gente tem que começar pela casta de cima, pelos políticos. Os políticos, eles têm que dar o exemplo de como a gente deve conduzir a economia para o lado positivo, acabando com o déficit público, então reduzindo o gasto público. E, primeiramente, pelos fins dos privilégios políticos. Não tem como hoje, por exemplo, a Câmara de Deputados Federais gasta por ano mais de R$1 bilhão. Então, é um gasto que é muito alto, precisa ser combatido e essa vai ser a minha principal bandeira. Por isso, eu fiz um termo de compromisso de mandatário com o Novo, que caso seja eleito, eu vou reduzir em pelo menos 50% das minhas verbas de gabinete, 50% meus gastos com meus assessores, não vou utilizar o auxílio moradia, nem o carro oficial. Dentre os deputados federais, a gente sabe que uma parte do orçamento é destinada a emendas parlamentares. Os deputados federais têm direito a destinar alguns desses recursos. Você iria utilizar dessa possibilidade de fazer emendas parlamentares também? E qual seria a sua linha de atuação? Eu, a respeito das emendas parlamentares, antes disso, eu acho que eu brigaria pelo um pacto federativo mais justo. Eu entendo que a gente não deve querer migalhas do governo federal. A gente produz bastante aqui no Sul, a gente tem que brigar por esses tributos, essa produção que nós enviamos para a União, deva ficar aqui em Criciúma, na região. Então essa vai ser algo que eu vou apoiar fortemente lá no Congresso. Caso, sendo mais prático, não conseguir já de uma hora para outra conseguir fazer esse pacto federativo ser realizado, a gente vai ter que trabalhar com as emendas parlamentares. Hoje o Sul tem três deputados federais, Jorge Boeira, Giovânia de Sá e Ronaldo Benedetti. Jorge Boeira e Giovânia de Sá votaram a favor da reforma trabalhista e o Ronaldo votaram contra a reforma trabalhista e o Ronaldo Benedetti votou a favor. Se você já fosse deputado federal nesse mandato, qual seria a sua posição em relação à reforma trabalhista? Eu votaria a favor da reforma trabalhista. Acho que a gente precisa de mais uma reforma trabalhista, inclusive. Acho que está muito branda ainda. Acho que a legislação, a CLT, como ela era antes da década de Getúlio Vargas, não tem como ela estar vigorando hoje, nos tempos atuais, com a tecnologia que existe, as novas formas de atividade, novas formas de trabalho. É algo que a CLT ela tem que acompanhar a sociedade. Então, a reforma trabalhista ela é essencial para dar um dinamismo para o trabalho, criar novos postos de trabalho, conseguir melhorar a atividade econômica no Brasil no total. A reforma da Previdência também deve voltar à discussão no ano que vem. E estando lá na Câmara dos Deputados, qual seria a sua posição em relação à reforma da Previdência? Qual a ideal para você também? A reforma da Previdência ela tem que existir, ponto. Isso são dados, são fatos, ela é deficitária. Se continuar a trajetória do gasto público da Previdência, não vai ter mais investimento na saúde, na educação, na infraestrutura. Então a reforma da Previdência tem que ocorrer. Agora a gente tem que tentar trabalhar como vai ser essa melhor reforma da Previdência. A primeira proposta apresentada pelo Temer, ela era uma proposta razoável. Porém, ele foi abrindo espaço para grupos corporativos que foram tirando o seu da reta. Então, acabou que a reforma da Previdência, na verdade, não atingia mais quase nenhum setor que realmente deveria ser atingido, principalmente os servidores públicos. Então, a reforma da Previdência, ela precisa ser realizada e precisa ser estudada de uma maneira que seja ideal. Por exemplo, um ponto que da proposta do Temer era idade mínima para se aposentar. Isso tem que existir. Apenas acho, no Brasil e mais 5 países do mundo que não existe idade mínima para se aposentar. Então, tem gente que com 52, 53 anos acaba se aposentando. E essas pessoas que se aposentam com a cidade são pessoas que conseguem contribuir desde cedo. São pessoas que elas estão na média, na classe média alta para cima.
As pessoas mais pobres, elas geralmente trabalham na informalidade, elas não conseguem contribuir desde cedo, então elas já se aposentam pelo tempo de idade, pelo tempo mais alto. Então, botar uma idade mínima não vai afetar os pobres, vai afetar principalmente a classe média e a classe alta. O sul de Santa Catarina precisa de desenvolvimento, precisa crescer. Como você, como deputado federal, ajudaria o sul de Santa Catarina a crescer? O sul, como o resto do Brasil todo, precisa crescer, né? A gente precisa trazer um ambiente de negócios melhor para o sul de Santa Catarina e para o Brasil todo. A gente precisa, então, uma simplificação da carga tributária. O sul ele tem uma mão de obra bem qualificada, tem empresas boas, tem uma infraestrutura razoável comparado com o resto do Brasil. Então, a gente precisa de um ambiente de negócio saudável. A gente precisa que o Estado ele pare de atrapalhar um pouco a vida do empresário. Então a gente consegue com propostas de simplificação da carga tributária, principalmente hoje existe uma proposta que é similar ao IVA, que é o Imposto Único, o IBS, Imposto sobre Operações de Bens e Serviços, que vai unificar o PIS, o COFINS, o ISS, o ICMS e o IPI. Então, essa é uma proposta que existe já tramitando, que eu vou apoiar, que eu acho que hoje é o que daria um motor para a economia conseguir funcionar no Brasil. E o Sul, como falei, tem uma infraestrutura já razoável, tem uma mão de obra qualificada, vai despontar na frente das outras regiões do país. Candidato, nós temos mais 30 segundos para completar os 7 minutos. Você fica à vontade para conversar com os nossos internautas, pedir o voto e fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todo mundo. Eu gostaria de quem não conhece o Partido Novo, que conheça o Partido Novo, que conheça as ideias do nosso candidato a presidente, o João Amoedo. Ele é realmente novo, não é mais do mesmo. Não utilizamos dinheiro público para financiar nossas campanhas e nosso partido. E fazemos um processo seletivo na escolha dos seus candidatos. Então, por isso, vote no Novo, que é a forma de nós conseguirmos fazer a renovação política que precisamos. Obrigado, candidato. Sucesso. Obrigado, Nicola.